Olá, gente fina, dando aqui continuidade à aula sobre equações químicas. Lembrando que essa é a segunda parte da aula, então quem não assistiu vai estar aparecendo aí em cima o link para a primeira parte, né? Lembrando que lá eu apresentei a reação de eletrólise da água e fiz uma introdução à parte da simbologia da química. Então nesta aula a gente vai dar prosseguimento, mas só que agora se aprofundando na parte das equações químicas propriamente dita. Então vamos lá dar sequência. Galerinha, quando a gente viu a parte experimental em que aconteceu a eletrólise da água, a gente teve uma visão macroscópica do sistema. Agora a gente vai entender o que é que realmente aconteceu a nível microscópico. Para fazer a descrição do processo reacional, a gente teria duas formas básicas. Você poderia ter um texto discursivo, mas observe que um texto desse, ele tem muitas informações, né? Na verdade, as informações que ele contém estão muito escondidas, porque é uma parte textual bastante considerável. E é porque a reação de eletrólise da água é uma reação simples. Imagine se você fosse fazer uma descrição de uma reação mais complexa. Então, para facilitar esse trabalho, os químicos utilizam um negócio chamado de equação química. Observe que todas as informações que a gente precisa está contida em uma única linha. Enquanto se eu fosse fazer uma parte discursiva, que a gente teve aqui no mínimo 6 linhas de uma reação bastante simples. Então, na equação química, o que é que a gente tem? A gente tem a indicação dos reagentes, que nesse caso aqui foi exclusivamente a água. E tem também a indicação dos produtos, que nesse caso o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então, na reação, está representado tudo que a gente precisa saber. Está representado quem é reagente, quem está representado quem é produto. Ao invés da gente colocar o nome da substância, a gente coloca a sua fórmula molecular, que no caso da água é H2O, no caso do gás hidrogênio H2 e do gás oxigênio O2. Também tem a proporção em que essas substâncias se interagem. Eu vou ter que ter duas moléculas de água para gerar duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. A gente aqui também tem o sentido da reação, ou seja, a gente está dizendo que a água está se transformando em gás hidrogênio e gás oxigênio. Esse I em cima da seta significa que essa reação aconteceu por eletrólise, ou seja, houve o fornecimento de energia para quebrar a molécula da água. E aqui embaixo a gente tem o bicarbonato de sódio, que ele serviu como um eletrólito, ou seja, ele facilitou a passagem da corrente elétrica. E além disso, a gente ainda tem os estados físicos de cada substância. O L quer dizer que é estado líquido, o G, estado gasoso. Então, essa é uma estrutura básica de uma equação química. Representa as substâncias iniciais, que são os reagentes, as substâncias finais, que são os produtos, o sentido da reação, o tipo de energia envolvida, se existiu catalisador ou não, e os estados físicos da substância. Então, está tudo condensado em uma única linha. Essas informações aqui também estão nos textos discursivos, mas observe que tem muita informação aqui, então ela não é viável. Então, a equação química ela vem para representar de maneira simples, fácil e objetiva o processo racional, tá certo? Então, não vem para dificultar, ela vem para facilitar. Nessa eletrólise, especificamente, aconteceu uma reação secundária. Isso porque o eletrodo utilizado foi eletrodo de cobre. E aí sofreu um processo chamado de oxidação. Então, o cobre metálico, que aí no caso, o cobre metálico, a gente vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons, o cobre vai sofrer oxidação, ou seja, vai perder elétrons, se transformando em cobre 2+. Esse cobre 2+, vai se desprender e vai ficar no meio racional, vai ficar na solução. Uma vez que esse cobre metálico reage com duas hidroxilas, que nesse caso a gente vai ser os reagentes dessa reação, vai formar o produto hidróxido de cobre. Veja que o produto formado ele está no estado sólido. Isso quer dizer que vai formar precipitado, ou seja, esse composto formado ele é insolúvel no solvente.
Outra forma de representar que houve a formação de precipitado, só a gente lembrando a primeira aula, a parte de reações químicas, é que a gente pode representar com essa setinha apontada para baixo. Resolvendo aqui o exercício, diz o seguinte: o hidrogênio está sendo exaustivamente pesquisado como uma fonte de energia. Qual dos processos abaixo você julga mais conveniente para a obtenção dessa substância? Então, no item A diz o seguinte: liquefação e destilação fracionada do ar. Nesse processo, gente, a gente vai obter mais facilmente aí gás oxigênio, gás nitrogênio, não hidrogênio. Item C, decomposição da água oxigenada. Aqui a gente vai obter gás oxigênio e água, não vai obter hidrogênio. Destilação do petróleo, a gente vai ter frações do petróleo, como gás metano, gás propano, gás butano, fração da gasolina, do querosene, óleo diesel, mas a gente não vai ter hidrogênio. Fermentação da cana-de-açúcar, a gente vai obter gás carbônico. Então, qual seria o item correto? B, a gente viu que no processo de eletrólise da água, produz uma quantidade significativa de gás hidrogênio. Então, esse seria o item mais viável para produzir este gás. Nas equações químicas, gente, vai aparecer alguns símbolos que é importante que a gente saiba. Aqui em relação ao estado sólido, é representado pelo S, líquido, L, G, gasoso, V, vapor, C, cristal. Formação de cristais. Então, nesse caso aqui, a gente tem os estados físicos em que as substâncias estão sendo apresentadas. Outro importante, que geralmente as pessoas ficam na dúvida do que é, esse aqui. Esse aqui significa aquoso, ou seja, a substância está dissolvida na água, tá certo? Não é outro solvente, solvente especificamente a água. Existem as setas que elas apontam o sentido que está ocorrendo a reação. Nesse caso, a seta para a direita é o sentido direto, por exemplo, a água sendo quebrada e produzindo gás hidrogênio e gás oxigênio. A seta apontando para a esquerda, reação inversa, que no caso seria o contrário, o hidrogênio mais o oxigênio formando a água. Eu tenho essa aqui, essa dupla seta aqui, ou então essa seta que aponta para os dois lados. Diz que essa reação ela é reversível, ou então essa reação ela está em equilíbrio. Esse delta em cima da seta diz que a reação ela foi utilizada catalisador. O que seria o catalisador? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho duas pessoas que estão doidas para interagir, para conversar, para ver se rola um relacionamento, mas só que nenhuma das duas tem coragem de chegar junto. Então vem a terceira pessoa que é conhecida das duas e faz a apresentação, facilita esse primeiro contato. E aí, desse contato vai nascer um relacionamento. Vai que começa a namorar ou chega mesmo a casar. O que acontece? Essa terceira pessoa não vai fazer parte do casal. Ela só facilitou a interação desse casal. Então, nesse caso, essa terceira pessoa seria um catalisador. Na química, um exemplo, a gente pode falar sobre o processo de hidrogenização, a formação da margarina. No caso, os óleos vegetais, eles possuem saturações, que são ligações duplas na cadeia carbônica. E fazendo isto, a cadeia carbônica, ela não vai ser uma cadeia linear, ela vai ter uma certa curvatura. Aí o que vai acontecer? Ao adicionar o hidrogênio, essa cadeia ela vai ficar linear, o que vai facilitar a interação entre as moléculas. Mas só que não é fácil adicionar esse hidrogênio. Então se utiliza a platina para facilitar essa adição do hidrogênio à estrutura dos óleos vegetais. A platina ela não vai ser consumida, ela não vai reagir, ela só vai facilitar que aconteça esse processo. Então a platina seria um exemplo de catalisador. Esse delta em cima da seta também significa que a reação foi fornecido aquecimento, ou seja, foi fornecido calor. E nesse caso a reação ela é chamada de pirólise. Se aparecer o I em cima da seta, quer dizer que foi fornecida corrente elétrica, que vai gerar uma eletrólise. Se aparecer o lambda, que parece com Y de ponta cabeça virado, quer dizer que a reação aconteceu na presença de luz, que é uma fotólise. Se aparecer essa seta para cima, quer dizer que houve o desprendimento de gás, ou seja, algum produto formado está no estado gasoso. E essa seta apontando para baixo, quer dizer que é
formação de precipitado, ou seja, alguma substância insolúvel no meio racional e vai se separar da solução. Resolvendo mais o exercício, diz o seguinte: um dos modos de produzir gás hidrogênio e gás oxigênio em laboratório é promover a reação de análise da água, como representado na reação a seguir. Então a gente tem aqui a reação de análise da água. Tem a quebra da molécula da água se transformando em dois produtos. Reação de análise. O item é o seguinte: quais são as substâncias, reagentes e os produtos representados na equação? Vamos lá. Quem que é reagente? Reagente é tudo aquilo que fica antes da seta. Quem é que está antes da seta? A água. Então ela seria o reagente. Então a água, a forma molecular é H2O. Quem seria produto? Produto é tudo aquilo que aparece depois da seta. Quem é que está depois da seta? Gás hidrogênio e gás oxigênio. Item B. Qual o significado do I em cima da seta? O significado do I em cima da seta quer dizer que essa reação, para acontecer, foi fornecida uma corrente elétrica. Então, nesse caso, é uma eletrólise. Quais os estados físicos da substância? Para a gente olhar o estado físico, a gente vai olhar essas letras que estão entre parênteses aqui do lado direito dos elementos. Aqui na água tem um L, quer dizer que a água está no estado líquido. No gás hidrogênio e no gás oxigênio tem um G, quer dizer que está no estado gasoso. Então, recapitulando, gente, a equação química nada mais é do que uma representação simples e direta da substância que participa desta reação e também descreve as transformações acontecidas pela matéria. Apresenta o estado físico de cada uma das substâncias envolvidas. Demonstra qual tipo de energia que foi envolvida na reação. Uma reação mais específica, ela também vai determinar se a reação ela absorveu energia ou se ela liberou. Demonstra se teve a presença ou não de catalisadores e as condições reacionais como temperatura e pressão. E se também houve a formação de gases ou de precipitados. Então veja que a equação química não é um bicho de sete cabeças. No primeiro momento que você entra em contato, você pode até estranhar porque você não está acostumado com esta nomenclatura. Mas tudo é com a prática. De tanta gente verificar a aplicação das equações químicas, a gente acaba assimilando com o tempo. Então isso é normal você estranhar de primeiro momento. Mas a equação química ela veio, para ajudar o trabalho do químico, o trabalho do estudante, o trabalho do professor, que esteja relacionado com os assuntos da química e não para complicar o que muita gente imagina que acaba dificultando a vida do químico, do estudante em geral. Mas na verdade, a equação química é uma bênção de Deus, não é cor do capeta. Então, gente fina, agradeço a você que assistiu a primeira parte desta aula, a segunda parte. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você dá uma retomada nos vídeos. Coloca aí no comentário o que você não compreendeu, o que você gostaria que fosse explicado mais uma vez ou mais detalhadamente. As aulas podem ficar um pouquinho longas porque eu gosto de detalhar bastante cada um dos aspectos. Mas aí se você gostou, clica aí no gostei. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dê essa força para o canal crescer, Além de você estar me ajudando, de uma maneira que não há necessidade de recompensação financeira, você também vai estar ajudando outras pessoas a entrar em contato com este conteúdo e pode ser que estas pessoas acabem modificando a visão que elas têm distorcida da química, que ela não é um bicho de sete cabeças, mas sim uma coisa maravilhosa, uma bênção de Deus na nossa vida. Então, no mais, agradeço novamente, um abraço e até a próxima aula.